Nesse vídeo eu quero falar sobre arrependimento. O arrependimento é um sentimento muito normal, uma sensação bem comum e negativa, que tem um componente bastante tóxico, que muitas vezes faz com que a gente se sinta culpado por muito tempo por algum erro que a gente cometeu, que faz com que a gente olhe para trás e não consiga lidar bem com o passado, que faz com que a gente carregue mágoas e feridas na nossa existência, na nossa vida, no fundo da nossa alma, muitas vezes, por essa sensação de arrependimento, pela sensação de querer que determinada coisa que aconteceu no passado tivesse sido diferente, ou querer poder voltar atrás e ter tomado uma atitude diferente perante aquela situação. Literalmente, muitas vezes, a vontade de, tipo assim, parar tudo, pegar, voltar no tempo e mudar aquele erro, aquilo que a gente acha que é um erro, né? Muitas vezes é um erro mesmo, muito claro, né? É bem visível olhar para trás às vezes e perceber que tu cometeu uma falha numa situação, mas outras vezes não é tão visível assim, né? Tu acha que aquilo foi um erro. Mas de qualquer maneira isso é bem normal, bem natural. 100% das pessoas já passou por isso. E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é pra gente pensar junto o quanto que, na realidade, esse sentimento de arrependimento, ele é inútil. Ele não é produtivo. Ele traz um aprendizado, sim, mas de nada adianta carregar essa culpa, carregar uma lamentação, se tornar alguém amargo, que vai carregando uma mochila de arrependimento, como se cada situação fosse uma pedra pesada e lá vai a gente pela vida, olhando para trás e pensando, mas se tal coisa. Cara, isso não adianta de nada. E além disso não adiantar de nada, isso não é inteligente. Não faz sentido. Literalmente não faz sentido. O filme que me marcou bastante foi o filme chamado Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher. E é um filme bem antigo, bem clássico. Acredito que várias pessoas já tenham assistido. Mas esse filme me levou a ter muitas reflexões, e ainda me leva a ter diversas reflexões, porque foi a primeira vez que eu fui apresentado a teoria do caos. Qual que é a lógica, e até o nome do filme é Efeito Borboleta por causa disso. Teoricamente, o voo de uma borboleta em qualquer lugar do mundo, em um lugar aleatório do mundo, altera o curso do mar e de algo grandioso no outro lado do planeta. É o simples voo de uma borboleta. E aí a interpretação que você pode fazer disso é: por que determinada borboleta parou em cima de um painel de um carro? Alguém olhou para essa borboleta e não percebeu o sinal fechado. Isso pode ter causado um acidente de carro, e devido a esse acidente de carro alguém perdeu um voo, e essa pessoa que perdeu o voo ia participar de uma reunião que ia ser muito importante numa decisão política da Malásia. E de fato isso é real, porque na vida as coisas são assim. A vida é um dominó de fatores. Esse papo é muito louco, eu sei. Hoje estou tomando água e não chimarrão, porque já tá um pouco tarde e o chimarrão me acelera um pouco por causa da cafeína. Então, depois das 6 da tarde, 7, procuro evitar o chimarrão. Mas bora lá. Voltando ao filme, o que acontecia? O protagonista ele tinha o poder, né, filme de ficção, logicamente, mas ele tinha o poder de voltar no tempo através de uma fotografia, de alguma lembrança, e entrar em determinado momento e ali alterar alguma coisa que tivesse acontecido. Então, ele começava a voltar para momentos que aconteceram, tragédias no passado dele, e mudar a situação. E aí ele voltava para o tempo real, na expectativa de que a única coisa que tivesse mudado seria que aquela tragédia não tivesse ocorrido, então a vida logicamente seria melhor, certo? Errado, não seria. A vida tinha mudado completamente. Isso, logicamente, não é possível de ser feito, e não é possível de ser tirado à prova na prática, mas se a gente fizer uma reflexão com a nossa vida, é bastante evidente que as coisas funcionam mais ou menos dessa forma. Isso nos traz bastante paz a partir do momento que a gente interpreta que as coisas são como são e as coisas foram como foram. E não é aquele papo clichê, conformista de as coisas são como são. Não. As coisas são como são mesmo. As coisas são como são mesmo. E a gente só é quem a gente é porque a gente passou pelas coisas que a gente passou, inclusive as coisas que a gente se arrepende amargamente. Se o arrependimento fosse válido no sentido de, não, queria mudar aquela atitude que eu fiz,
e isso fosse possível, toda a nossa vida mudaria. Tudo que veio de bom depois daquele erro, ou daquela situação que a gente gostaria tanto que fosse diferente, não teria acontecido. Então, assim, quem tem filho, quem tem namorado, esposo, esposa, que conheceu depois de ter cometido determinado erro, queria anular isso, queria voltar no tempo e que o, o teu filho fosse alguém diferente para poder corrigir um erro do passado de 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque a vida inteira seria diferente a partir daquilo. De fato, toda a existência mudaria se qualquer variável fosse diferente. No futebol, muitas vezes, o jogador erra um gol feito, ou o goleiro toma um frango, ou, sei lá, a pessoa erra, o atleta tem a possibilidade de se transferir para dois times e aí acaba escolhendo o time errado, e isso ele só percebe depois. Ou, às vezes, mesmo dentro de um jogo, o atleta erra um lance, quando o jogo termina, ele pega para ele toda a culpa daquilo que aconteceu em termos de resultado quando o resultado não vem. Por exemplo, o goleiro falhou e o jogo deu 1-0. A conta que as pessoas fazem normalmente é assim: logo, se o goleiro não tivesse errado, o jogo teria sido empate, certo? Teria sido 0-0. Não! Não seria. Não seria. Por quê? Porque não é possível pegar e mudar essa única variável. Todo o jogo seria diferente. O lugar onde a bola sairia no lance seguinte seria diferente. Isso até para erros de arbitragem se aplica. Um jogo no qual seria 2-1 para um time, mas o time que perdeu teve um gol mal anulado. Se o juiz não tivesse errado, não tivesse anulado o gol, o jogo teria sido 2-2. Não teria sido 2-2. Talvez sim, mas talvez não, porque isso ia mudar tudo. Isso ia mudar tudo. E o que a gente não percebe é que carregar esse arrependimento não traz nada de positivo. Porque o aprendizado com os erros, ele só acontece porque o erro aconteceu. Se fosse possível voltar no tempo e não ter cometido aquela falha, não haveria aprendizado. Então, esse aspecto positivo do arrependimento, na verdade, ele não existe. Ele é só uma autopunição que a gente faz com a gente mesmo por não se perdoar, por não ter sido perfeito. E isso vai acontecer muitas vezes. Muitas vezes seremos imperfeitos. E possivelmente aquele era o nosso máximo naquele momento. O que as pessoas fazem também é, depois de atingir o sucesso, ainda por cima, parar e pensar e chegar à conclusão: nossa, poderia ter feito isso sempre. Por que eu passei por tanta coisa ruim? Por que eu não me toquei logo que o caminho era esse? Legal atingir o sucesso, mas não queria ter cometido tantos erros no caminho. Mas foram os erros que levaram ao sucesso. Foram os erros que levaram ao sucesso. Além do aprendizado, além do conhecimento que esses erros trouxeram para, na próxima oportunidade, agir de maneira mais efetiva. E é isso que leva à alta performance no esporte e na vida pessoal. Lapidar a partir de passar pela mesma situação novamente com um grau de consciência mais elevado que permite que melhores decisões sejam tomadas. Mas esse degrau, ele não pode ser pulado. Ele precisa acontecer. Portanto, não se arrependa em excesso. Não olha para tua vida, até mesmo as coisas mais ruins que tu já fez e que tu já passou, elas te construíram. A tua vida, ela está conectada a essas situações. E tudo que veio de bom também depois disso só ocorreu por causa não somente das coisas ruins que ocorreram, mas também das coisas ruins, das coisas neutras, das coisas que a gente nem julga. Por exemplo, eu vou tomar um gole dessa água aqui agora. Isso acabou de mudar o curso da minha vida. Sim, mudou. É um fato. Não é uma loucura. É um fato. É um fato. Se eu não tivesse gastado esses 30 segundos aqui para tomar essa água, vamos pensar num desencadear de coisas. Eu teria 30 segundos a mais, certo? Agora, essa água já mudou 1 minuto da minha vida que eu tô aqui falando dela. Isso vai mudar na minha vida, que tá dando um jogo lá na sala, que eu quero assistir. E eu vou assistir ele 30 segundos mais tarde, certo?
naqueles 30 segundos, poderia ocorrer um lance taticamente que ia me dar uma baita ideia sobre como é que eu posso distribuir o meu time taticamente. E eu não vou ter essa ideia. E isso poderia ser mega decisivo daqui 15 anos, numa final de campeonato. Entende? Isso não ia mudar só a minha vida. Esse gole d'água possivelmente mudou a vida de muitas pessoas. E o que talvez esse título, que não vai acontecer, causaria? De bom e de ruim. Talvez na festa de comemoração do título, a galera ia enlouquecer e acontecer um acidente grave, que não vai acontecer, porque eu tomei essa água. Sabe? Então não adianta. Isso é uma loucura, mas eu só tô viajando tão profundamente para mostrar o quanto que é inútil, é não inteligente se arrepender. Porque até mesmo as coisas neutras, as coisas despropositadas mudam a nossa vida completamente. Imagina grandes coisas. Não existe uma realidade. Sabe aquele erro que tu mais te arrepende? Aquele erro, talvez tenha mais do que um, mas pensa naquele principal. Lembra dele. Se desse pra voltar no tempo, tu mudaria, né? Mas não existe uma realidade na tua vida na qual só aquilo mudaria. Tudo que tu tem de bom também, tudo que te aconteceu de bom depois desse erro, não aconteceria. Não aconteceria mesmo. Um fato. Porque tudo seria diferente. Volta e tenta analisar e pensa. Tu vai chegar na conclusão de que, mas eu não teria feito tal coisa que me levou a tal coisa, que me levou a coisa que eu mais amo na vida. E, então pensando bem, não queria voltar no tempo. E aí isso dá um alívio. Isso dá um alívio. Eu penso, nossa, puxa vida. Que é uma situação catastrófica. Bom, no fundo, a minha vida é essa e as coisas boas que eu tenho são resultado, são reflexo direto dessa coisa ruim que aconteceu no passado. E sentir isso traz bastante paz. Bastante paz. E ao entender isso, a gente começa a fazer isso de uma maneira mais automática. É lógico que a gente vai se arrepender, é lógico que a gente vai até instintivamente ter o desejo de que as coisas fossem diferentes, mas a gente vai conseguir não carregar essa mochila pesada por tanto tempo, ao ter essa visão de que tudo é um reflexo de tudo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque daria pra ficar infinitamente nessa viagem, nessa loucura. Se tu não entendeu, me chama pra conversar, vamos trocar essa ideia, porque eu adoro falar sobre isso, porque é algo que é muito bom, sabe? Encontrar maneiras de pensar, reflexões e perspectivas, formas de ver os desafios, o presente, o passado, com mais aceitação, com mais carinho. Isso vai nos promover um futuro mais leve. Eu gosto muito de falar em leveza, em felicidade, mas não é só por ser confortável e quentinho e bacana ser feliz. Não, é porque isso leva ao resultado. O resultado está diretamente conectado à alta performance. E a pessoa bem, feliz, aceitando as situações como elas são, ela está muito mais perto do sentimento de confiança que vai levar à alta performance e aos resultados e aos sonhos. E o caminho é esse. Valeu.